Oi, Kelly. Pariclésia. Oi, parceiro, Éricles. Quem tá chegando aí vai dando boa noite. Liduína. Pariclésia, boa noite. Paulinha, oi, miga. Kelvinha, Verônica, oi, oi, oi. Márcia, Daniela, Gorete, oi, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Nesta noite de segunda-feira, né não? Boa noite, amore, Dani. Oi, Rose, Espaço Divas, olha aí, meu lugar. Ui. E aí, gente, trabalharam hoje, não trabalharam? Como é que foi? Bom, mais uma vez estamos aqui. Hoje é dia de continuação, né? De pigmentologia e colorimetria. Mais uma vez a lousa está o contrário, né? Mas, infelizmente, o Instagram não permite que a gente faça o espelhamento da lousa, então vocês vão ter que fazer um esforçozinho para ver ao contrário. Mas em breve, certo? Em breve teremos sim, através de cadastramento, vocês receberão as minhas lives na íntegra, somente para os cadastrados, né? Nós vamos fazer um circuito fechadinho aí, só de pessoas que realmente querem aprender mais, não é isso? Então, vocês terão as lives na íntegra, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai ficando assim, a live não vai ficar gravada, não vai ficar salva. Então, quem estiver aqui vai aprender e quem não estiver, infelizmente, a gente não tem como manter essa live salva hoje, tá bom? Ju Lobo, Carolina, Elisete, Thalitinha, nunca mais, né, Thalitinha? A gente se viu, meu amor, aparece para eu te dar um abraço. Elisete, muito bom ver vocês aqui. Então vamos lá? Vamos conversar que hoje nosso tempo, ó, já começou a correr, é muito assunto. Pigmentologia, colorimetria são assuntos muito vastos, coisa linda, que se entrelaçam, né? Que se misturam. Muitas pessoas não sabem onde termina a colorimetria e onde começa a pigmentologia. E, na verdade, não é que uma termine e a outra comece, e sim, né? Que a pigmentologia ela é o estudo dos pigmentos e os pigmentos fazem parte da colorimetria. Boa noite, Ju. É por isso que muitas pessoas às vezes confundem, né? Às vezes fazem um curso e, eu não vi colorimetria. Quando eu começo a explicar pigmentologia, diz, eu não vi colorimetria, mas eu não estou explicando colorimetria, estou explicando pigmentologia. Porém, muitas pessoas não sabem aí a diferença, né? Oi, Érica, tudo bom? E aí acaba tendo essa confusão. Mas confusões à parte, semana passada a gente deu uma boa pincelada em cima do assunto. Por que vemos as cores, né, modificadas, mudadas? Por que nós vemos outras cores com o passar do tempo? Você faz a sobrancelha e aí, pá, cadê aquele marrom, aquele castanho lindo que eu coloquei? Virou um cinza cor de cimento, virou um azul, virou um vermelho. Então, semana passada eu expliquei por que isso acontece, né? E como isso acontece. Hoje, a gente vai falar um pouquinho mais. Eu trouxe aqui na lousa para a gente discorrer, comentar um pouquinho sobre, mais uma vez, essa eterna, né, luta, essa eterna briga de mercado de orgânicos
e inorgânicos, para que vocês entendam mais um pouco. Mais uma vez, vou deixar muito claro, a minha posição como profissional aqui não é falar de marcas, não é vender marcas. Não sou patrocinada por nenhuma marca, nem ganho dinheiro de absolutamente ninguém, nem lojas, nem marcas de pigmento, certo? Sou uma profissional totalmente independente, que estuda bastante nosso mercado, todo o âmbito da nossa profissão. Então, o que é que eu quero a partir dessas lives que eu venho fazendo desde o ano passado, né? Quando eu parei de ensinar em turmas de micropigmentação e microblade. Eu quero que cada vez mais profissionais da nossa área, eles estejam a par de mais conteúdo, né? Conteúdo sério. Que esses profissionais possam, a partir do momento que tenham contato com estudos mais aprofundados, que tenham contato com mais informações, né, que beneficiam a nossa profissão, eles possam, através disso, fazer melhores escolhas com relação a tintas, a produtos, e com isso ter também uma melhor qualidade no atendimento das suas clientes. Isso vai fazer com que o mercado da micropigmentação, de uma forma geral, cresça, porque vai aumentar a quantidade de bons profissionais e a gente consegue, com isso, também elevar mais o valor do nosso serviço, que hoje é extremamente desvalorizado por conta de alguns profissionais que, infelizmente, hoje a gente tem mais maus profissionais do que bons profissionais no mercado. Infelizmente. Isso aconteceu por uma série de fatores que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eu acredito que eu estou fazendo a minha parte para que vocês possam melhorar o nível de conhecimento e a partir daí melhorar também o trabalho de vocês nas clientes, né, que procuram vocês. Então, hoje eu trouxe para vocês verem a questão orgânicos e inorgânicos e a palavrinha aqui, ó, sintéticos, tá? A palavrinha tá ao contrário para vocês, mais uma vez explicando que a lousa fica o contrário no Instagram. O Instagram não permite espelhamento da tela, tá certo? Então, a palavrinha aqui, sintéticos, isso significa o quê? Significa simplesmente que todos os pigmentos orgânicos, inorgânicos, são feitos em laboratório. Isso mesmo, não existe pigmento natural, não existe pigmento derivado das plantinhas, né? Enfim, não existem pigmentos puríssimos e bem aceitos, digamos assim. O que existe são pigmentos que são feitos em laboratórios com características orgânicas e inorgânicas. E essas características diferentes vão também gerar resultados e longevidade diferente, tá certo? Então, aqui eu tenho mito ou verdade. A primeira questão do mito ou verdade. Orgânicos são mais bem aceitos pelo organismo. Isso é um mito ou é uma verdade? Vou repetir. Orgânicos são mais bem aceitos pelo organismo. Mito ou verdade? Mito. Não existe a questão de, por ser um produto orgânico, uma tinta orgânica, o corpo da gente simplesmente vai dizer: opa, chegou ele, vou aceitar. Não, não existe isso. Os pigmentos orgânicos, eles são pigmentos sintetizados em laboratórios, eles são pigmentos à base dos hidrocarbonetos, tá bom? Que são moléculas de hidrogênio e carbono, e quando eles entram no nosso corpo, eles vão sim sofrer ataque dos anticorpos, tá certo? Então, não existe a possibilidade de você
comprar um pigmento orgânico achando que a sua cliente não vai ter alergia, ou não vai ter rejeição, ou então ele vai fixar mais porque o organismo dela gosta mais. Não existe isso. Isso é realmente um mito, algo que a indústria criou, ou alguns profissionais que, para tentar vender mais produto no mercado, começaram a disseminar uma informação que, a princípio, talvez esses profissionais não entendessem muito bem o que era o pigmento orgânico, e por ele ter boa fixação, no caso fixação super ultra rápida, entenderam que ele era bem aceito pelo corpo. E pelo nome orgânico, e tudo que é orgânico a gente pensa logo que é bom, não é isso? Então a gente imagina que seja melhor aceito pelo corpo, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? A boa fixação, a excelente fixação e a altíssima durabilidade, cerca de 15 ou 20 anos de durabilidade no corpo do pigmento orgânico, se dá a uma única característica, ou talvez a principal característica, única seria leviandade minha falar, mas talvez a principal característica do pigmento orgânico nas cores escuras, e também um pouquinho nas cores claras, mas principalmente nas cores mais escuras, que são as que nós usamos, castanho médio, castanho escuro intenso, preto, enfim. Se dá simplesmente pelo fato de ter um componente chamado Carbon Black, certo? Esse colega, o Carbon Black, é um material inorgânico que, ao entrar no corpo, se comporta como orgânico. Eu falei na aula passada e volto a repetir. O Carbon Black, ele é aquele tipo de partícula que, quando ela entra dentro do corpo, ela adora sair conversando e se abraçando e fazendo logo arrudeio com todo mundo, tá? Então, digamos que o Carbon Black, ele poderia ser sim um cearense. Acredito eu que ele seria um cearense nato, porque cearense é assim, onde chega sai fazendo amizade com todo mundo, né? Então, na verdade, o Carbon Black, por estar presente em, diria, todos os pigmentos orgânicos, ele realmente assume o papel, né, de orgânico quando ele entra dentro da pele, e ele acaba se tornando uma molécula indestrutível. Ele sai fazendo as ligaçõezinhas químicas e acaba que fica difícil tirar o Carbon Black do corpo, tá bom? Então é por isso, e nada mais do que isso, que pigmentos orgânicos são de excelente fixação. Mas não confundam, excelente fixação não quer dizer absolutamente que eles são bem aceitos pelo corpo, porque eles não são bem aceitos. O corpo vai sim atacar, o nosso organismo ele vai produzir aí anticorpos que vão voar em cima de todas essas partículas de pigmentos orgânicos, tá certo? Outro mito ou verdade: inorgânicos não fixam muito bem em peles lipídicas, tá? Bom, mito ou verdade? Vou repetir. Inorgânicos não fixam muito bem em peles lipídicas. Mito ou verdade? Isso aí realmente é um mito. Desculpa, eu tive que falar. Eles apresentam uma dificuldade inicial, certo? De fixação. Por quê? Porque os inorgânicos são pigmentos mais opacos. Lembra que eu falei na aula passada? Opacos, preguiçosos e individualistas. Eles não saem se abraçando com todo mundo, tá? Então, o que é que acontece? Onde você bota, ele fica. E aí fica mais fácil dele ser atacado e fagocitado pelos anticorpos.
Porém, essa característica faz com que ele desapareça mais rápido da pele. Mas isso não significa que ele não fixou bem. Ok? Vamos tentar diferenciar as coisas. Uma coisa é não fixar, tá certo? Outra coisa é a característica de degradar e apagar. Deu para entender? Então, gente, curiosidade, tá? Hoje eu peguei uma cliente que eu havia feito a sobrancelha dela em dezembro e ela veio hoje fazer o retoque. Uma pele extremamente acneica, uma pele extremamente lipídica, mora no sertão do Ceará, tá certo? Vem do interior para fazer a sobrancelha aqui comigo e simplesmente a sobrancelha dela estava praticamente intacta. Foi feito fios com indutor manual na cor, pasmem, castanho claro inorgânico. Pele acneica, pele lipídica, mora no sertão, castanho claro inorgânico, fios com indutor manual. Quase não fiz nada na sobrancelha dela hoje de retoque. Vou mostrar para vocês, que eu vou postar, eu bati a fotinha para vocês verem. E aí, isso do mito, inorgânico não pega, inorgânico dá trabalho, inorgânico é ruim. Não existe pigmento ruim, pigmento bom. Existe o quê? Conhecimento para aplicabilidade. Então, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer para poder a gente saber usar. Em quem usar, como usar. Eu vou usar com indutor manual, eu vou usar com dermógrafo, eu vou usar fazendo sombreamento, eu vou usar fazendo fio, eu vou diluir, eu vou usar puro. Como eu vou fazer para ter o melhor resultado com esse pigmento ou para ter o melhor resultado nessa pele, com esse objetivo desse trabalho? O problema é que a maioria de nós, profissionais do ramo da micropigmentação, não quer conhecer, não quer estudar, não quer saber, quer apenas que lhe dê uma receita dizendo quantas gotas disso, quantas gotas daquilo. É mentira ou verdade? Qual a marca de pigmento que você usa? Ô, Jesus, não vou falar de marca hoje? Tô falando, vamos falar, né, sobre os nossos estudos de orgânicos e inorgânicos. Não vamos falar de marca X, marca Y, tá bom? Não vamos puxar a brasa pra sardinha de ninguém, tá certo? Olha, o que a gente tem que aprender no mercado brasileiro da micropigmentação é que a gente tem que parar de consumir tudo que querem enfiar na goela da gente. A gente tem que parar de comprar simplesmente porque a gente gosta da pessoa que é o proprietário ou a proprietária da marca. Ou da pessoa que está no palco dizendo, eu uso tal. Aí você corre lá no stand e compra. Quem está no palco está sendo pago para falar daquela marca. Entendam. As coisas funcionam desse jeito. É preciso que a gente tenha conhecimento para a gente ter discernimento de usar o que é bom para nós e não para o palestrante ou para o dono da marca. Claro que cada um de nós admira fulano, cicrano, beltrano, mas nós não estamos falando de admiração pela pessoa. Nós estamos falando de conhecimento químico de um produto que você vai colocar dentro da pele da sua cliente. Então é muito importante que você conheça, entenda como funciona, para que você possa usar da maneira correta. E pode até ser
o produto do fulano ou da beltrana que você tanto admira, mas saiba como usar. Porque o que mais a gente tem visto até agora são sobrancelhas cor de cimento, azuladas, esverdeadas, né? Isabel, feliz por ter sabido que você tem parentes aqui. Ixi, mulher, eu tenho parente, honra de acho. Eu sou de São Luís do Maranhão, eu tenho parentes no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, na Paraíba. Ixi, eu sou nordestina até, ó, gogó. Você também usa pigmentos importados? Sim, também uso. Só para vocês terem uma ideia, e hoje eu não trouxe, porque vai ficar para uma próxima live, tá? Que eu já estou programando. Eu tenho vários pigmentos no meu estúdio, tá? De várias marcas. Eu não uso uma única marca e vou explicar por quê, tá? Porque simplesmente cada marca tem a sua característica em relação a tom. Tom, carga pigmentária, viscosidade, tá? Fluidez. Então, o que acontece? Quando você usa só uma marca, acaba que você não consegue um resultado em vários tipos de cliente. Consegue um resultado, mas não aquela excelência, o resultado top da galáxia, que tipo assim, ninguém faz. Eu bato nos peitos e eu digo, eu faço. Entendeu? Então, na verdade, quando você usa alguns tipos de marca, gente, eu não tô dizendo pra vocês saírem comprando tudo que é marca, tá? Eu tô falando aqui, hoje, na condição que eu tenho, me possibilita eu experimentar várias marcas para que eu faça as minhas escolhas. E quando eu vou comprar uma marca de tinta, eu experimento essa marca de tinta. Eu não compro mais tinta simplesmente pela propaganda do famosinho, certo? Eu compro a tinta através de ir na loja, testar. Ah, não fui na loja, ou não tem na loja para eu testar, não posso ir na loja, moro no interior, eu tenho que ter uma indicação. Então, procura indicação com pessoas isentas e não pessoas patrocinadas. Gente, quem é patrocinado vai vender o seu patrocínio, pelo amor de Deus. Isso é clássico, certo? Arco Verde, eu tenho, família Arco Verde, claro. Então, hoje, o fato de eu usar tintas importadas também, eu uso nacionais e uso importadas, é porque cada marca traz as suas nuances. E às vezes eu recebo uma cliente mais morena e eu vou usar aquela que eu tem que fazer com essa daqui, que essa daqui que vai dar o resultado que ela gosta. E aí eu recebo uma cliente louríssima, gaúcha, ou então holandesa que tá morando aqui no Ceará, europeia que tá morando aqui no Ceará, veio na Good Vibes, Pajeri, acabou ficando. E aí eu recebo essa cliente branquíssima, porém castigada do sol, né? Mas tem o pelinho da sobrancelha louro que chega brilha, douradinho. Eu vou ter que usar uma marca que eu considere que vai ser adequado para o efeito que eu quero dar na pele dela. Porque se eu tiver só uma marca, talvez eu não vá conseguir o efeito com aquela marca, né? Talvez eu tenha que ter uma tonalidade mais puxando, em vez do frio, para o quente, tá? Mais para o dourado, certo? Então, na verdade, a escolha da marca, ela é também pelos resultados que você pretende obter com aquilo, ok? Bom, vamos continuar a nossa aula, né? Que falta pouco. Aí a gente vem a questão da viscosidade. Fernanda, o que é viscosidade? Vocês já pegaram aquele pigmento grossinho, cremosinho, que quando você, com tebore, você passa a lâmina, ele fica naquele cantinho ali? Ele é viscoso.
Vocês já pegaram aquele pigmento aguado, que tipo você bota no batom, se você no anel, se você virar o dedinho, ele derrama em cima do rosto da cliente? Muito fluido, certo? Então, a viscosidade, certo? Ela é de acordo com os componentes da fórmula. Glicerina, propileno glicol e água destilada. Só um minuto aí, gente. Deixa eu ler essa pergunta. Ana Carla Gadelha. Você deve conhecer essas marcas que eu falei, mas se não, tudo bem. Mas qual a diferença no seu ponto de vista da marca Iron e RB Colors? Bom, isso aí eu falo por último, tá? Final da live, quando a gente não tiver mais nada para falar, eu falo de diferenças de algumas marcas. Então, a viscosidade, ela vai ser, gente, de acordo com a preferência do fabricante. E essa preferência do fabricante, o fabricante ele vai se guiar pela solicitação, pelo gosto, pelo pedido dos seus compradores. Então, você que é consumidor de tinta para micropigmentação e você fica em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, dizendo, eu gosto da tinta grossinha, ah não, eu gosto da tinta líquida, você fica falando o que você gosta, fabricantes estão ali, ó, com as antenas ligadas. Fabricantes e seus representantes estão ali com as antenas ligadas. Então, o que vai acontecer? Vão dizer, ó, a galera tá querendo um pigmento mais grossinho, o pessoal tá trabalhando muito com Tebore, com indutor manual e não gosta que o pigmento espalhe demais, que é um pigmento mais grossinho. Então, o fabricante fica ligado nessas informações e começa a desenvolver um pigmento mais viscoso. O que é um pigmento mais viscoso? É um pigmento com menos água destilada, menos propileno glicol e mais glicerina. Então, ele vai ter menos molhantes, né? Menos diluentes e mais pó. Fica uma carga pigmentária mais alta, mais concentrada e o pigmento ele fica mais firme, tá? Porém, isso tudo nem sempre é bom. Às vezes, atrapalha o desempenho de fixação do pigmento. Por quê? Porque quanto mais firme o pigmento, pior é a permeação dentro da pele. A gente precisa de permeação. E para a gente ter permeação, a gente tem que ter líquido. Se a gente não tem líquido, a gente não introduz. Não existe meio, não existe veículo para a entrada do soluto, que é o pó do pigmento, dentro da pele, certo? Então, os pigmentos, eles precisam de um pouco também de água, de molhante, de diluente. Não pode simplesmente... Ó, gente, não tô falando de água da torneira não, né? Nem água mineral. Claro que isso vem de fábrica. A pergunta subiu e eu não vi, tá? Não deu tempo eu ler. Então, por favor, copie e cola novamente, que é para dar tempo eu ler, porque eu estava no meio da explicação, não podia quebrar a linha de raciocínio. Então, voltando à história da viscosidade, a viscosidade é algo que o fabricante, ele vai aí pesquisar junto ao seu consumidor e vai começar a desenvolver um produto que agrade o consumidor, né? Com relação à textura. Então, hoje no mercado a gente tem pigmentos de diversas texturas que agradam diversos gostos de diversos micropigmentadores. Então, não adianta nem você dizer assim, só fazem pigmento aquoso, só faz pigmento líquido. Não, tem pigmento mais viscoso, tem pigmento mais líquido, tem para todo gosto. Atualmente uso RB Colors, mas acho muito líquido, estou até pensando em mudar. A textura realmente é uma questão muito do fabricante. Por que o pigmento, muitas vezes, ele é tão líquido? Porque ele quer permear, ele quer facilitar, o fabricante quer facilitar
a entrada do soluto, que é o pigmento, dentro da pele, certo? O fabricante, ele quer uma resposta rápida de pigmentação, então ele fabrica um pigmento mais líquido para ter uma maior permeação e uma entrada muito rápida. Coisa linda, Isabel. E aí vem a questão da esterilização, né? Bom, a esterilização do pigmento, por que eu vou falar de esterilização? Porque tem muita gente que me pergunta por que tem que trocar o pigmento com 3 meses, com 6 meses? Fernanda, por quê? O meu pigmento tem a validade até 2022 e eu vou ter que trocar agora, porque eu comprei em dezembro, eu vou ter que trocar antes do meio do ano. Por quê? Entendeu? Se o pigmento tá bonzinho, o pigmento tá firme, o pigmento tá cremoso, tá bom ainda, tá bem pigmentado, por que eu vou ter que fazer isso? O povo quer ganhar dinheiro nas nossas costas, né? A fábrica quer que a gente fique gastando com pigmento. Gente, eu vou confessar para vocês que eu também pensava dessa forma, até entender numa aula com um químico por que é que a gente precisa sim respeitar o que vem escrito na bula do pigmento, né? Trocar após aberto, validade 3 meses após aberto, 6 meses após aberto, enfim. Por que a gente tem que respeitar? Porque quando o pigmento ele vai ficar prontinho, saindo da fábrica, esse pigmento ele passa... antes dele ficar prontinho, quer dizer, ele passa por testes, certo? De acordo com a quantidade de álcool isopropílico, que é o IPA, que ele tem na fórmula, o fabricante, ele vai dizer, ele vai declarar para a Anvisa, após testes feitos, né, do pigmento aberto, quanto tempo aquele álcool isopropílico vai ficar segurando a esterilização do pigmento. Então, de acordo com essa informação que o fabricante passa para a Anvisa vai lá ver se aquilo é verdade. Precisa ter laudos técnicos. Gente, isso aí é um calhamaço de papel e é um monte de dinheiro para fazer esses testes, certo? Por quê? Porque esses testes é que vão assegurar a qualidade de cor desse pigmento naquele prazo que o fabricante está dizendo. Vamos supor que o fabricante coloque dentro do pigmento muito álcool isopropílico, que é o IPA, colocou muito IPA. Provavelmente esse pigmento com muito IPA, ele vai ter uma tendência aí a durar mais tempo após aberto, né? Porque o IPA garante aí a esterilização por mais tempo. Mas vamos supor que o fabricante não queira colocar tanto álcool isopropílico por algumas questões, tá? Que eu não sou química e não vou entrar aqui no mérito, mas vamos supor que seja custo, vamos supor que o cheiro fique desagradável, fique muito forte, um cheiro de acetona, um cheiro de álcool. Vamos supor que mude muito a consistência do pigmento. Bom, enfim, uma série de coisas que fabricantes conhecem muito bem. E aí, por conta disso, o fabricante decida, olha, eu vou colocar IPA no meu produto para que ele dure 6 meses. Ou então, eu vou colocar IPA no meu produto para que ele, após aberto, dure 3 meses. Bom, opcional do fabricante, ele vai lá, faz todos os testes, deu tudo certo, ele manda para a Anvisa reconhece, tá tudo ok, bota na prateleira para vender. E o que vai acontecer se você continuar usando os seus pigmentos após aberto, que o fabricante recomendou 3 meses e você já está com 1 ano do pigmento após aberto? Por que você está com um pigmento há 1 ano aberto, sendo que o fabricante recomendou 3 meses? Ah, Fernanda, porque é muito caro. Caramba, gastei R$200 nesse tubo de pigmento.
Gastei R$180 nesse tubo de pigmento. Eu mal atendo o cliente. Eu não vou jogar fora, o tubo tá cheinho. Não é possível um negócio desse. O que vai acontecer, gente? Quando a gente abre um tubo de pigmento, que o oxigênio entra em contato com o que está lá dentro do tubo, que é a fórmula pronta, começam a haver a entrada de bactérias que estão no ar. Essas bactérias, elas são invisíveis a olho nu. E isso começa a provocar dentro do tubo uma contaminação. Essa contaminação, ela não vai, ela não vai ser uma coisa prejudicial para a sua cliente do ponto de vista de simplesmente de saúde, a princípio eu estou dizendo. Porém, essas bactérias que ficam lá dentro, elas vão modificar a cor do pigmento. Um pigmento estável num castanho médio, ele vai se tornando um pigmento castanho acinzentado, oxidado, ele vai se tornando chumbado ou esverdeado, de acordo com a proliferação de bactérias que estejam lá dentro daquele tubo. Ah, Fernanda, mas a boca do frasco é um trisquinho de nada, como é que vai entrar bactéria ali se eu só pingo a gota e fecho e não fica aberto, não deixo a tampa destampada? Como é que vai entrar bactéria? Gente, entra. Tá invisível no ar. O tempo inteiro a gente tem contato com bactérias que a gente não consegue ver. Elas são microscópicas, tá certo? Então, a realidade é que essas bactérias, elas alteram a cor e elas alteram também a composição química, digamos, de segurança do pigmento. Então, a segurança de risco, lembre-se que na aula passada eu falei que tintas de micropigmentação, elas estão na categoria de grau 3 de risco. Isso é alto, tá? Por isso que a Anvisa é tão chata com tintas de tatuagens de micro, tá certo? Então, na verdade, quando o pigmento ele passa desse prazo após aberto, você já expõe a tua cliente a um risco de contaminação, de desencadeamento de alergia e de mudanças de cor. Então, aquela cor que você esperava de repente bonita, um castanho médio, um castanho claro, enfim, um café, não vai ficar, tá? Não vai ficar. Então, é por isso que nós precisamos respeitar o prazo após a abertura do frasco, certo? E aí, aqui no Brasil, a maioria das tintas, elas têm de 3 a 6 meses. Quando fica acinzentado, Carla Vanessa me pergunta, quando fica acinzentado, eu posso refazer com o Universal da RB Colors? Não, Carla, você não pode refazer com o Universal, porque o Universal ele é um pigmento frio, tá? O cinza é uma cor fria, é uma cor que já foi gerada por ter ou muito carbon black ou muito óxido de ferro preto, tá bom? E aí, esse cinza, você tem que neutralizar ele com um pigmento quente. Quente, vírgula, né? A gente fala quente, mas na verdade, quente não tem nada a ver com temperatura. Tem a ver com cor. Então, a gente tem que neutralizar ele com pigmento de base alaranjada. E o Universal da RB Colors, ele não é alaranjado. Quer dizer, ele até tem um laranja dentro, sim. Porém, ele tem mais carbon black. Então, o que vai acontecer com a sobrancelha da tua cliente? No começo, você jura que vai ficar perfeita, que vai ficar neutralizada. Mas aí, com 2 ou 3 meses, o laranja vai todo embora. E aí, quem vai ficar é o nosso amigo carbon black, que vai te dar mais efeito ainda de cinza. Pode até mudar um pouquinho, chumbar um pouquinho mais, tá certo?
E quando a cliente vem com a sobrancelha esverdeada, aí você tem que neutralizar com a cor oposta da estrela de Oswald, tá? Estuda a estrela de Oswald, procura aí no Google, na internet, que tem sobre a estrela de Oswald. E aí, como é que a gente sabe quando a gente tem pigmento no nosso tubinho de tinta? Ah, eu comprei, Fernanda, eu não sei se a minha tinta é orgânica ou inorgânica. Tintas orgânicas, elas começam sempre com a numeração abaixo de 77. Todos os CIs dos pigmentos orgânicos, eles são abaixo de 77. Então, eu vou citar aqui para vocês alguns pigmentos orgânicos, né, que começam abaixo de 77, que são os mais comuns, para vocês poderem entender. Por exemplo, 19140. 19140 é um número que não começa com 77, começa com 19. Então, 19140 é o quê? É o amarelo, tá? É o amarelo 5, que é do grupo monoazo, grupo químico monoazo, que é uma ligação, quando o grupo químico monoazo é o que faz ligação de nitrogênio com nitrogênio, mas isso aí é demais para a cabeça de todo mundo, ninguém é obrigado a saber, tá certo? Tô só explicando para que vocês compreendam, ele não muda muito as ligações químicas. Então, o que acontece com o 19140? Quando você tem no frasco escrito CI 19140, significa que você está comprando um produto que tem um componente orgânico dentro dele. Se você compra um pigmento que tem o CI 12475, que é o vermelho 170, que é muito comum esse vermelho 170 ser usado nos pigmentos orgânicos, certo? Significa o quê? Se ele começa com 12, ele não começa com 77. Então, ele é orgânico, tá certo? Então, olhem os rótulos dos pigmentos de vocês a partir de agora, para vocês compreenderem se os pigmentos são orgânicos ou inorgânicos. Já os CIs inorgânicos são todos aqueles que começam com 77. 77491, 77492, 77499, 77891, enfim, são os mais usados. Os CIs 77, 491, 492, 499 são os mais usados em pigmentos inorgânicos, porque são as cores preto, amarelo e vermelho, né? E aí por isso que são realmente bastante comuns em tintas inorgânicas. Já o 77891 é um pigmento que, assim, eu diria que tem algumas fábricas que gostam, outras fábricas que não gostam. Ele é o dióxido de titânio, né? É uma liga metálica. E algumas fábricas não gostam porque é um componente que ele não sai do corpo, porque ele não sofre rejeição. Ele é totalmente, na maioria das vezes, aceito pelo corpo, tá certo? Então, isso faz com que a tinta dure aí na pele a perder de vista, né? Isso não é bom para o nosso serviço de micropigmentação. O ideal para nosso serviço de micropigmentação é que as tintas, com o tempo, degradem, com o tempo, apaguem, e não que durem por muito tempo, porque senão o mercado satura, esgota e a gente não vai ter mais o que pigmentar. Afinal de contas, nós não somos tatuadores. O que é que eu sempre digo? O tatuador, ele tem o corpo todo. Nós só temos uma faixinha aqui, uma aqui e outra linhazinha aqui. Às vezes temos areolas, às vezes temos capilar, às vezes temos cicatrizes, estrias e tal. Mas não podemos comparar a área de trabalho de um tatuador com a área de trabalho de um micropigmentador. É muito menor, tá certo? Então, por isso, nós não podemos ter
ficar usando pigmentos que durem 15, 20 anos dentro da pele. Isso não vai ser uma coisa positiva nem para o mercado da micropigmentação e nem para a sua cliente. Porque uma tinta que dura 15 anos na pele, 10 anos na pele, ela fatalmente, como 2 e 2 são 4, ela vai dar mudança de cor. Não que ela mude lá dentro, e sim ela muda a forma como nós vemos essa cor. E eu já expliquei isso na aula passada, são as mudanças físicas por conta da luz, né, que incide sobre a tinta dentro da pele, tá certo? Então, nós temos aí os grupos químicos do 77, que são os grupos químicos minerais que compõem as tintas inorgânicas, e os grupos químicos orgânicos, que são diversos grupos, monoazo, duplo azo, que mais, meu Deus do céu, fitalocianina, né, ultramarino, se eu não me engano, ele é deixa eu olhar aqui, deixa eu conferir para não dar informação errada para vocês. Ultramarino, se eu não me engano, ele é um inorgânico, é sim. Ultramarino, ele é inorgânico, tá? Como o cromo também tem um cromo que é inorgânico. Tem orgânico e tem inorgânico, tá certo? Então, assim, na verdade, o único pigmento inorgânico que quando entra dentro da pele vira orgânico é o Carbon Black, que é o 77266. Então, se na sua tinta, se no seu tubo de tinta tem escrito 77266, significa que a sua tinta, ela não vai sair da pele da cliente, tá? O Carbon Black, ele é um componente, ele é um tipo de pigmento, ele tem característica de entrar e nunca mais ele ser eliminado do corpo. Então, 77266 é o Carbon Black. Fernanda, isso é muito ruim. Não, gente, não é. Volta a repetir, não existe ruim, não existe bom. Existe saber usar, existe aplicabilidade, tá bom? Então, o que é ruim? É a gente querer usar sem saber usar. E aí a gente acaba tatuando as sobrancelhas das nossas clientes. Vocês percebem aí? Eu sei que muitos acompanham as sobrancelhas daquela, acho que Simária, né? Das coleguinhas. E muitos já viram ela na televisão e você percebe que as sobrancelhas, elas ficam chumbadas com o tempo. Alguns vão achar bonito, outros não vão achar bonito, porém, o que eu relato para vocês por experiência própria é que, por mais que você coloque tintas neutralizadoras que modificam o tom temporariamente, com 2, 3 meses está chumbado de novo. Por quê? Porque o Carbon Black não sai da pele. Então, a sobrancelha daquela moça, provavelmente, é uma sobrancelha com características de pigmento orgânico implantado, tá certo? Então, pode ser o melhor profissional do Brasil. E ela já passou pela mão de vários. Sempre a sobrancelha tá chumbada. Sempre. Sempre tá cor de cimento. Quando ela vai desgastando, vai pro cor de cimento. Então, na hora que faz, fica até legal e tudo. Vai passando o tempo, vai virando cor de cimento. Vai parecendo um aspecto de tatuagem velha, tá? Então, isso aí é algo que eu não acho legal, eu particularmente como profissional. Mas no Brasil, o que não falta é diversidade de profissional. Então, sempre vai haver alguém que vai achar bonito. Fernanda, a experiência é fundamental para chegar a esse nível, para ter também segurança em saber o que realmente usar na cliente, muito estudo e tempo. É isso, Thalita, muito estudo, investir em cursos. Não investir em cursos simplesmente pela fama das pessoas, tá? Investir em cursos que possam te agregar em conhecimento. Porque o que a gente percebe hoje é que muitas pessoas vão simplesmente pelo famoso, pela famosa, porque acha que aquele certificado vai mudar a sua vida.
pelo fato de você pendurar aquele certificado na sua parede, as suas clientes vão ver e vai dizer, formou-se com fulano de tal. Não é bem assim, gente. O fato de você ter feito curso com fulano, com cicrano, que é famosinho, famosinha, ele não vai conseguir passar, ou ela não vai conseguir passar o talento dele ou dela para você. É preciso mais do que um curso para que a gente simplesmente chegue no nível de excelência. É preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso superação diária e é preciso muito estudo. Um só curso nunca é suficiente. Acho que foi o que usaram na minha sobrancelha, porque fiz há 4 anos e não sai, não posso fazer. Pois é, Lu, é bem isso, amore. Dainha, verdade, né, meu amor? É verdade. Então, voltando aqui para o nosso assunto de hoje, tá certo? Eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre essa parte da viscosidade, da tinta ser líquida, da tinta ser mais firme, em que é benéfico, em que não é, tá? Espero ter esclarecido aqui os mitos ou verdades, né? Que eu falei, que todos dois aqui eu afirmei como mitos, tá certo? E que pigmentos orgânicos e inorgânicos, eles são sintéticos, não existe um pigmento bem aceito pelo corpo. Isso foi uma coisa criada, certo? Não existe. Eu disse que queria saber o que tem para... Nossa, subiu, não consegui ler nada. Não esquece da minha pergunta, diferença de RB Colors para Ironworks. Bom, os dois, RB Colors, a primeira versão orgânica e Ironworks, também orgânicos. Então, todos dois, RB Colors e Ironworks, são tintas orgânicas, tá certo? Apesar de serem fábricas diferentes. Então, o que isso significa no final das contas, tá certo? Significa que eles vão ter cores com nuances diferentes, porém, os dois fabricantes vão trabalhar com orgânicos, certo? Não esqueçam. Pigmentos orgânicos têm Carbon Black, obrigatoriamente, e o Carbon Black, apesar de ser inorgânico, quando ele entra dentro da pele, ele se comporta como orgânico e acaba ficando lá para sempre, toda a eternidade. Amém. Tá bom? Só uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, existe um grupo químico chamado grupo fitalocianina, certo? Esse grupo fitalocianina começa com a numeração de CI74, é um grupo... Obrigada, Ivete! Saudade de vocês, viu, gente? Rafa, meninas lá, muita saudade de vocês. Esse grupo 74, que é o grupo fitalocianina, tem nas cores azul, verde, se eu não me engano, tem na cor roxa também, ou púrpura. Bom, mas vamos falar do azul e verde de fitalocianina, tá? O grupo fitalocianina é um grupo químico extremamente complexo do ponto de vista que ele é organometálico. E aí, quando ele entra dentro do corpo o organismo da gente, ele faz ligações realmente indestrutíveis. Então, mesmo que não tenha Carbon Black, se tiver ele, ferrou, como dizem, tá lá para o resto e toda a vida, amém. Muitas vezes, algumas fábricas utilizam o grupo 74, tá? Para dar intensidade no brilho das cores usadas, principalmente em óleos, aquele preto, pretíssimo, tá bom? Que a gente usa em óleos. E também usados em algumas tintas escuras, escuríssimas. Por que as fábricas fazem isso, Fernanda, se é uma tinta tão ruim? Que é que eu falei no começo, não tem tinta ruim, tinta boa, tem conhecimento e aplicabilidade. Então, na verdade, é ruim para quem, cara pálida? É ruim para nós. Tacar uma tinta que tenha grupo fitalocianina na sobrancelha da cliente. Mas se a gente vai num tatuador e ele faz uma tatuagem que tem o grupo 74, a tatuagem vai ficar show, vai durar bastante, vai ficar com a cor brilhante, nítida por muito mais tempo.
Então, é preciso entender, conhecer, para que vocês possam, sim, julgar e fazer a melhor aplicabilidade do produto, tá? Fernando, eu entrei atrasada, você estava falando sobre validade da tinta. Não tem como falar novamente, Evódia, porque eu já estou encerrando. Me falta apenas 1 minuto. E aí eu já estou dando tchau para vocês. Próxima semana a gente se encontra de novo. Vamos continuar pigmentologia e colorimetria, que é um assunto extremamente necessário para o nosso dia a dia como profissional de micropigmentação. Então, próxima semana teremos a terceira parte desse assunto. Vão anotando no caderninho, vão juntando as lives, porque realmente é impressionante como a gente não entende, não sabe nada. Eu tiro por mim, como eu era super leiga, né? E hoje eu sei um pouco mais sobre o assunto. Não sei tudo, infelizmente, porque não sou química, mas o que eu sei já dá para eu me virar muito bem e trabalhar com muito mais responsabilidade nas minhas clientes. Eu espero que isso aconteça com vocês também, tá bom? Dúvidas e perguntas, mandem aí no direct, que aí eu falo com vocês com mais calma, tá certo? Bom, gente, obrigada pela presença de todo mundo. A live não vai ficar gravada, tá certo? Um beijo no coração e a gente se vê na próxima segunda, nesse mesmo horário, 8 da noite, nesse mesmo bate local. Um cheiro!